Hoje eu vou trabalhar o Salmo 51. Salmo 51 é um dos 7 salmos penitenciais, salmos de penitência, salmos de confissão, que estão entre a coletânea de 150 canções. Salmos poderiam ser louvores, nós podemos chamar os salmos de louvores, as orações cantadas pelo povo hebreu, e eles desenvolveram a sua liturgia, a sua poesia, e a sua teologia, de forma a expressá-la por meio de cânticos. As músicas são uma excelente forma de guardarmos as nossas tradições. Falamos disso semana passada com mais profundidade. E hoje eu quero trabalhar o Salmo 51 porque na semana passada, quando lemos o Salmo 1, diz: na sua lei medita de dia e de noite. E eu disse que essa era a solução do Antigo Testamento para o pecado, como você enfrenta o pecado. O Salmo 1 diz: você medita na lei do Senhor de dia e de noite, e aí você não se assenta na roda dos escarnecedores, você não se detém no caminho do ímpio, você não se perde no caminho na jornada, porque você está atento à lei do Senhor. E eu também disse que a nossa resposta como cristãos para o pecado é Jesus. É andarmos com Jesus, é olharmos para Jesus, é focarmos em Jesus, é termos consciência de que Cristo está conosco, que o Espírito de Deus habita em nós. Então a nossa resposta para o pecado é mais Jesus, mais de Cristo. Há um antigo hino do cantor cristão que diz isso: mais de Cristo. Mais de Cristo. É assim que a gente vence o pecado, é assim que a gente se afasta do mal. E o Salmo 51 é um salmo atribuído a Davi, que ele compõe num dos piores momentos da sua vida. Davi, na novela da Record, é bonitão, e ele era mesmo bonito. A Bíblia diz que ele era ruivo e de gentil aspecto, como eu fui há alguns anos atrás. Como eu era quando era mais jovem, né? Aquele Davi da Record é bonitão, né? Escolher um ator realmente bonitão representa muito bem aquilo que provavelmente era Davi, né? E Davi é o herói, Davi é aquele tipo ideal, é o rei ideal. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê que ele é o rei idealizado. Por quê? Porque Davi viveu numa época em que Israel estava em down, Israel estava perdendo as guerras para os filisteus. Os filisteus começaram a dar problema na época dos juízes, antes da monarquia. Sansão é o herói, né, que vence algumas batalhas, mas os filisteus eram um povo forte. Eles tinham 5 cidades ali no litoral do que hoje é Israel, o país, e os israelitas não conseguiam expulsá-los dali, porque eles chegaram depois dos israelitas. Provavelmente eles eram ligados aos gregos, alguns acham que eles eram cretenses, coisas assim. Eles chegaram por lá. E os israelitas não conseguiam expulsar os filisteus, porque os filisteus estavam na idade do ferro, e os israelitas na idade do bronze. Então as armas dos israelitas não davam conta das armas dos filisteus. E você tem o período dos juízes, você tem a monarquia de Saul de 40 anos, e os filisteus só ganhando as guerras. Os filisteus mataram o rei, mataram Saul, mataram seus filhos, pegaram os corpos do rei Saul, decapitaram e penduraram nas muralhas de uma cidade. Então a última batalha entre Israel e os filisteus foi uma tragédia para os israelitas. E aí vem o reinado de Davi, depois da morte de Saul. E Davi começa a virar o jogo. Eu sei que lá atrás, menino tinha matado Golias, aquela história, mas essa é uma história, quem ganha uma batalha necessariamente não ganha a guerra, não é? E Davi havia feito algo meio doido, né? Quando ele estava fugindo de Saul, ele se refugiou entre os filisteus. E ele ficou numa cidade dos filisteus por um tempo. E eu suponho, não só eu, mas outros acham, né, que espertamente, enquanto estava lá entre os filisteus, Davi foi lá e deu uma
bisoiada na metalurgia, né? O que esses caras fazem nas espadas deles? Como é que eles fazem esse negócio? E aí Davi aprendeu alguns segredos dos filisteus. Quando depois ele se torna rei, ele faz costuras políticas bem interessantes, ele faz aliança com os sírios, ele faz aliança com o povo mais ao norte, e provavelmente ele traz ferro da Turquia, e mistura com bronze, com cobre de Engedi, e consegue fazer uma liga mais forte, e ele vai vencer os filisteus em batalha. Eu sei que você vai dizer, não, pastor, Deus era com Davi. Sim, Deus era com Davi, essa é a grande diferença. Deus era com Davi. Mas Davi teve as suas estratégias, Davi teve as suas habilidades. Então Davi é um homem interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um poeta, ele é um músico habilidoso, ele é também um guerreiro e um político inteligente. É um homem difícil de encontrar. Um conjunto de habilidades que aparentemente são incompatíveis. A habilidade com a harpa, ou a lira de Nero, né? É a harpa, e a habilidade com a espada. Uma habilidade para reunir guerreiros ao redor deles, numa época em que alguns deles, inclusive, eram bandidos. Pasmem, né? Mas quando Davi foi perseguido, se juntou a ele quem? Os perseguidos, os bandidos. Davi conseguiu transformar um bando de pessoas marginalizadas, digamos assim, numa tropa de elite. Desculpe aí, não confundo, né? Da tropa de elite é o pessoal do bem, tá? Ou do mal, não sei mais, deixa para lá. A questão é que Davi conseguiu transformar transformar em guerreiros leais a ele, gente que a sociedade descartava. Então ele tinha uma habilidade para gerir pessoas, para gerir coisas que era extraordinária. Mas Davi teve um ponto fraco. O ponto fraco de Davi era a sua fragilidade moral. Davi cometeu um adultério. E quando Davi cometeu um adultério, ele estava no palácio, a tropa estava na guerra e ele ficou no palácio. Do alto do palácio ele viu uma mulher tomando banho, era a mulher de um general hitita, mandou trazê-la, possuiu essa mulher ficou grávida. Quando ela chegou, mandou dizer para ele, avisa o rei que eu estou grávida. E meu marido está na guerra. Aí Davi manda chamar o marido, diz para o marido, vai lá em casa, visita lá a tua mulher. O marido fala, não, meus homens estão na guerra, eu não vou para casa não. O que o senhor quer comigo? Vim aqui para resolver os assuntos do rei. Minha mulher está lá em casa. O que Davi queria? Que ele fosse para casa, deitasse com a mulher, a filha era dele. Davi tentou encobrir o pecado, mas o Urias tinha mais caráter do que ele. O Urias foi mais leal à tropa que estava no campo de guerra do que o Davi ser leal a ele, que era um homem dele, um homem de confiança. Então Davi errou feio, né? Davi derrapou com os dois pés, né? Foi para o abismo de vez. E aí, como não teria como escapar dessa situação, Davi manda Urias de volta para o campo de batalha com uma carta, endereçada a Joabe, o comandante maior. E a carta diz o seguinte, pega Urias e coloca na frente da tropa quando eles abrirem a muralha. Quando romperem a muralha da cidade, Urias deve ser o primeiro a entrar. O que acontece com o primeiro que entra numa muralha recém-aberta? Morre. Então Davi conspira para matar Urias. E Urias morre. E Davi age como se nada tivesse acontecido. Até que o profeta vai na casa dele, né? O Natan, que não é o nosso Natan, nem o outro Natan que estava por aqui ontem. O Natan, profeta, vai na casa dele e conta uma história. Davi havia um homem que tinha uma ovelhinha só. Do lado dele um homem rico que tinha muitas ovelhas e recebeu seus amigos. E aí ele chegou e mandou pegar aquela ovelhinha única do pobre para fazer uma festa para os seus amigos. Aí o Davi falou, quem foi o que fez isso? Esse homem merece morrer.
Aí o Natan bota o dedo na cara dele e fala: este homem é você. Aí Davi cai em si. Então, este Salmo 51 tem esse título na Bíblia grega: Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba. Esse é o contexto em que esse salmo é composto. O pecado de Davi foi lançado no rosto dele. O pecado de Davi foi desmascarado. O palácio sabia. As pessoas sabiam o que Davi tinha feito. Dizem que palácios têm ouvidos, né? Então, Davi achava que ninguém sabia, mas não só Deus sabia. As pessoas sabiam. E eu não vou dizer que Deus mandou Natan falar com Davi. Talvez não. A Bíblia não diz isso, que Deus mandou Natan falar com Davi. Natan foi lá. Porque a função de profeta não é ser amigo do rei. A função do profeta é confrontar o rei. Todo mundo sabia que o rei tinha pecado. Todo mundo é relativo aqui, né? Dado as proporções do ambiente lá, não tinha celular e WhatsApp naquela época, né? Então, o pessoal dali sabia o que Davi tinha feito, mas ninguém tinha coragem de confrontar o rei, exceto quem? Profeta. Porque profeta não está no mundo para fazer o que o rei gosta. Profeta está no mundo para fazer o que Deus manda, ou para dizer aquilo que Deus diria. Então, Natan vai lá e confronta Davi. E uma vez confrontado, Davi possivelmente pega o seu instrumento e vai lamentar o seu pecado. Como é que a gente sabe dessa canção? Porque essa canção se tornou uma canção didática para os israelitas. Séculos depois, ela foi usada para consolar os crentes que estavam na Babilônia. Por que eles estavam na Babilônia? Os crentes, os judeus na Babilônia. Por que eles estavam na Babilônia? Porque os pais pecaram. Por que eles estavam sofrendo? Porque abandonaram a Deus. Porque não guardaram a lei. Porque praticaram o mal. Porque foram injustos. Porque escravizaram. Porque desprezaram o órfão, a viúva. Porque cometeram os pecados da idolatria. Porque cometeram a imoralidade, a hipocrisia, uma série de pecados. Então eles estavam no exílio por causa disso. E no exílio eles aprendem a cantar estes salmos para que se arrependam dos seus pecados e encontrem esperança. Se você ler os versos, quando a gente lê os 2 últimos versos, a gente percebe que isso é um acréscimo, uma frase pedagógica, um conjunto de frases pedagógicas para ensinar o povo depois da confissão que é de Davi. Então, os 17 primeiros versos são de Davi. Os 2 últimos é de um redator que convida o povo todo a cantar. E o final do salmo diz: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Ora, isso só pode ser escrito depois que elas haviam sido o quê? Destruídas, certo? Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Porque era uma época em que o culto estava suspenso, porque não havia altar e não havia templo. Então esses 2 últimos versos são uma esperança para que eles voltem, para que Jerusalém seja reconstruída, para que o altar seja edificado e para que o culto volte. E eu quero agora ler o Salmo e convidar você a pensar o seguinte: você perdeu a alegria de cultuar a Deus? Você perdeu a alegria de estar na presença de Deus? Você às vezes sente que o Espírito Santo saiu de você? Você que está aí do outro lado, você não tem mais vontade de estar com as pessoas para adorar a Deus? Você às vezes pensa consigo mesmo que está tão longe, que está inalcançável para Deus? Olha,
a esperança deles era que as muralhas de Jerusalém fossem reconstruídas, que o altar fosse edificado e que as coisas voltassem ao normal. Então este salmo penitencial talvez possa dizer alguma coisa para mim e para você, que restaure a nossa alegria, que restaure o nosso desejo de cultuar a Deus, que nos traga de volta para perto de Deus e que nos permita mais uma vez viver a alegria da presença do Espírito Santo. Vamos ao salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando Davi percebeu o seu pecado, ele pediu compaixão a Deus. Por quê? Porque, segundo a lei, quem comete adultério e quem trama, quem conspira para a morte, tem que ser o quê? Morto. Mas a lei... Vocês pensam que é só hoje que a lei é para alguns? Não, sempre foi assim. Ao rei não se aplica o rigor da lei. Quem é que ia dizer para Davi, adúltero? Lembra aquele capítulo 8 do Evangelho de João? Encontramos esta mulher, flagramos esta mulher em adultério, queremos apedrejá-la, Jesus. O que o Senhor diz disso? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas quem é que ia chegar para o rei e ia dizer, rei, você adulterou, nós devemos apedrejá-lo? Não é tão simples assim, né? Os valentes de Davi, aquela tropa ali de Davi, quem é que enfrentava aquela turma, né? Não é fácil você convidar um rei para um lugar mais baixo, perto de uma pedreira, e dizer assim, vamos lá. Não é assim que funciona. Então Davi sabia que a punição do seu pecado seria dada por Deus. Deus poderia punir o pecado de Davi. E é por isso que ele pede a Deus compaixão. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, porque o Senhor é bom. Juliana começou o culto hoje dizendo, Deus é bom e ponto. É isso aí. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Irmãos, isso pode ser uma oração que eu e você façamos. Nós nos sentimos imperfeitos. Quando a gente se aproxima de um Deus santo, a gente percebe as nossas imperfeições. Quando a gente se aproxima de um Deus puro, a gente percebe a nossa impureza. É como disse Jó, pode alguém tirar algo puro do meio da impureza? E ele mesmo responde, ninguém. Mas Deus pode purificar, como alguém purifica o fogo, como o fogo purifica o ouro, ou purifica a prata, Deus pode nos purificar. Então a oração de Davi é confessando o seu pecado e pedindo a Deus que apagasse a sua transgressão e o lavasse completamente da sua iniquidade. Que ele fosse purificado do seu pecado. Essa é uma oração que nós precisamos aprender a fazer. Admitir que pecamos. E quando admitimos que pecamos, pedimos perdão. Perceba como segue o texto. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi devia sentir culpa. As noites não deviam ser normais. O sentimento de culpa é algo bastante difícil, né? Mas o sentimento de culpa nem sempre é arrependimento. Paulo vai chamar isso às vezes de remorso, algo que produz tristeza. O arrependimento produz esperança e transformação. Gente que tem culpa, mas no sentimento de culpa, nem sempre encontra o arrependimento necessário. Pequei contra ti, diz o verso 4, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é uma frase interessante, que ela pode ser traduzida assim, minha mãe me concebeu no seu ardor. Eu sou daqueles que acreditam que Davi talvez fosse um filho de uma relação adulterina de Jessé.
quando ele escreve: em pecado me concebeu minha mãe, eu desconfio, né, que Davi era um filho que não foi exatamente um filho da casa. Por isso que quando Samuel foi lá na casa de Davi, na casa de Jessé, para escolher um deles como rei, passaram todos os filhos. Na novela da Record, Davi foi preterido porque estava lá cuidando do rebanho, né? Eu tentei um dia ver a novela, gente, mas eu não aguento, não. Eu tento, mas eu não dou conta, não. Aí o que Davi, não, Davi, você está cheirando mal, vai lá, toma banho, um negócio mais ou menos assim, né? Eu acho que é um pouco mais complexa a situação. Passaram os filhos de Jessé, talvez os filhos legítimos do seu casamento. E aí Samuel fala: não é nenhum destes. Você não tem mais filhos? Sabe aquele filho que está fora de casa, porque não é da casa? É uma possibilidade. Manda chamar Davi, e Deus avisa Samuel: é esse aí. Então talvez essa frase, em pecado me concebeu minha mãe, talvez, reflita uma concepção pecaminosa para Davi. Né? Talvez seja a consciência do pecado original, mas essa é outra possibilidade forte também. Davi admite o seu pecado. E nós temos que aprender esse autoexame. Como escreveu Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Como disse Jesus a nós: antes de você olhar o cisco no olho do seu irmão, você vê primeiro a trave que está no teu olho. Nós temos uma facilidade muito grande de encontrar pecado nos outros, mas costumamos ter dificuldade em percebermos o nosso próprio pecado. Como eu já disse a vocês, nós às vezes damos nomes bonitos para o nosso pecado. Nós chamamos orgulho de personalidade forte. É uma coisa que eu já falei para vocês algumas vezes aqui. Não, eu sou meio teimoso. Às vezes tu é orgulhoso. Orgulho a palavra é orgulho. A palavra é inveja. Não é assim, não, eu gosto. O outro tem lá, né? Eu também podia ter. Às vezes é inveja, toma jeito com isso. Ressentimento. Não, ele me machucou, eu já perdoei, não esqueci. Às vezes é ressentimento, você está aí dentro, está armazenando coisa no coração. Ódio. Tem gente que tem ódio. Eu lembro de uma pessoa, estou tentando lembrar agora quem é, já lembrei quem é. Tinha o hábito de falar: eu odeio isso, odeio isso, odeio aquilo. Eu falei: muda a tua linguagem, muda essa linguagem. Não use a expressão eu odeio. É uma palavra muito forte para nós que somos cristãos. Fala: eu não gosto. Tudo bem, agora eu odeio. Né? Afasta do teu coração o ódio. Afasta o egoísmo. Afasta a avareza. Há muitos pecados que nós convivemos com eles e nós achamos que são normais. Mas não são, são desvios de caráter, são desvios de conduta. E isso traz preço, traz peso. Isso custa na nossa vida com Deus. Então a gente precisa aprender a confessar o pecado. E principalmente quando o nosso pecado ofende alguém, fere alguém, a gente precisa aprender a voltar lá e dizer: eu errei com você. Eu pequei contra você. Eu cometi uma injustiça. Eu falei o que não devia. Eu fiz o que não devia. A gente precisa aprender a admitir o pecado e confessar o pecado. Os salmos são mágicos por causa disso, porque eles nos ensinam a lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos sentimentos, lidar com as nossas atitudes e enfrentá-las. O pecado na nossa vida, irmãos, deve ser um acidente, não um hábito. Quando o pecado é um hábito, significa que nós estamos com problemas muito sérios. Mas o pecado, como acidente, acontece na nossa vida. E aí nós devemos confessá-lo e deixá-lo, né? Confessar, arrepender e deixar. O salmista segue. Depois de confessar o seu pecado, de admitir o seu erro, de pedir que Deus o purifique, ele começa a falar do caráter de Deus. Eis que te agradas
da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo. O hisopo é uma planta felpuda, né? E ficarei limpo. Nós chamaríamos hoje de uma bucha. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos exultem. Em outras versões, para que dancem os ossos que esmagaste. Porque a tristeza, a culpa, a questão não resolvida vai adoecendo o interior. Os ossos estavam esmagados, o interior de Davi estava ferido por causa do seu pecado. E ele havia perdido a alegria, por isso ele a pede de volta. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui ele se repete. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito vivo, um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. É a questão de você clamar a Deus para que te transforme. O desejo de mudar. É claro que nós não podemos perder de vista o nosso esforço. Eu sei que nós somos salvos pela graça mediante a fé, como ouvimos muito bem esta manhã. A graça de Deus coopera para a nossa transformação. A graça de Deus labora, trabalha para que a gente tenha uma nova vida em Cristo. Como Paulo escreveu a Tito, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que foi nos dado sem que houvesse mérito em nós. É uma ação de Deus em nós. Mas isso não significa que nós não temos uma contrapartida, que nós não devemos ter uma vontade de acertar, que nós não devemos sujeitar a nossa vontade de pecar e da carne à vontade de Deus para que nós sejamos santos. Porque, em geral, o pecado é prazeroso. As pessoas não pecam porque é ruim, as pessoas pecam porque é bom. É como usar droga. Eu nunca usei, mas o barato deve ser legal, senão os caras não usavam. Deve ser alguma coisa que deixa a pessoa legal, porque senão, se você, eu lembro do seu Osair, né? Seu Osair e as suas histórias, contando que ele era menino, ou jovenzinho, foi tentar fumar. Na primeira tragada que ele deu, ele se sentiu mal, vomitou e teve dor de cabeça. Nunca mais fumou. Né? Deus livrou desde cedo, né? Mas por quê? Porque fez mal. Se todas as coisas erradas tivessem uma consequência assim imediata, ninguém errava, gente. A questão é que alguns pecados são prazerosos. A vaidade é um prazer, o orgulho é um prazer. Vira autoafirmação, autoestima elevada. Um monte de outras coisas a gente poderia dizer. Mas a gente não pode se entregar simplesmente àquilo que nos dá prazer e causa tristeza em Deus. Se entristece a Deus, tem que nos entristecer. Se ofende a Deus, para nós deve ser uma escolha. Quantos de nós não fizeram certas opções em função do seu pai e de sua mãe? Diante do pai e da mãe, não. Enquanto meu pai for vivo, eu não faço coisa dessa. Eu tive vergonha. Já pensou se meu pai me vê fazendo uma coisa dessa? Já pensou se a minha mãe me vê fazendo uma coisa dessa? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo errado por respeito ao pai e à mãe? Por que nós não temos o mesmo respeito por Deus, pelo Pai Celestial? Diante de quem nós sempre estamos à vista, de quem nós não podemos esconder nada. Então nós temos que orar a Deus, pedindo a Deus que nos dê um espírito forte, um espírito inabalável,
Um espírito voluntário. Alguém que se disponha de fato. Deus, me modifica, Senhor. Eu quero estar disposto a te servir. A gente não pode se acomodar na preguiça espiritual. A gente não pode se acomodar, como ouvimos hoje pela manhã, numa espiritualidade rasa. Pedir ao Senhor e Ele nos dará. Nós temos que orar a Deus, não retires de mim o teu espírito. E olha que Paulo disse, não entristeça o espírito. E disse também, não extinga o espírito. Cuidado. A vida no espírito que te foi dada deve ser preservada como uma chama. Alimente-a e ela te iluminará. Esconda-a, cubra-a e você estará em trevas. Por fim, verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Aqui talvez Davi estivesse dizendo que o sangue dele não fosse derramado. Porque seria justo que ele fosse punido pelo que fez. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que Deus quer de nós? Às vezes nós pensamos que para compensar os nossos pecados, nós devemos fazer sacrifícios. Uma prática do catolicismo é chamada de penitência. Não é? Você tem que ter a contrição, a confissão e depois a penitência. Você tem que sentir a tristeza do pecado, você tem que confessar o pecado e depois encarar a penitência. As penitências têm o objetivo pedagógico de fazer com que você não volte a praticar o mesmo pecado. Mas, honestamente, se a penitência é rezar Pai Nosso e Ave Maria, hoje você chega, Alexa, reza um Pai Nosso. Alexa, reza uma Ave Maria. Alexa, reza outro Pai Nosso. E a Alexa reza para você. Pasmem, mas tem velhinha fazendo isso por aí no interior de Minas, né? O negócio é assim, tempos modernos, né? Se a penitência é isso, né? O sacrifício pelo pecado, o que é? Não, vou lá na igreja agora, vou lá dar uma oferta. Não, vou pegar e vou dar 10 básica, não sei aonde. Tá, você acha que isso é penitência? É isso que Deus quer de você? Eu não quero me contradizer, né? Se você pecou contra alguém, vá lá e corrija. Se você defraudou alguém, se você lesou alguém, vá lá e restitua. Se você deu prejuízo a alguém, vá lá e pague. Vá lá e pague. Honre. A menos que a pessoa chegue e fale assim, não, cara, eu não preciso, eu te perdoo. Tua dívida está perdoada. Então tá bem. Sua dívida foi perdoada. Ok. Mas se você causou um dano a alguém, se você ofendeu alguém, vai lá e peça perdão. Se você cometeu uma injustiça, vai lá e se retrate. Isso não é sacrifício, isso é retratação, isso é reparação. Isso é justiça. Tá? Estamos falando de como é que você se acerta com Deus. Você vai matar um novilho? Você vai matar um bode? Como se fazia antigamente lá no Antigo Testamento? Não. Hoje nós temos o sacrifício de Jesus. Nós vamos a Jesus. E essa é a parte importante para nós desse salmo. A gente tem que conversar com Jesus sobre os nossos pecados. Porque os nossos pecados ofendem a Ele. Vou te lembrar uma história. Pedro se achava. Pedro chegou para Jesus e disse, contigo eu vou até a morte, Senhor. Esses outros aqui podem te deixar. Mas
Eu não, eu sou diferente, Jesus. Eu estou contigo até a morte. Jesus olha para ele e fala: Pedro, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro nega uma vez, e eu já contei para vocês, eu gosto da versão de Mateus desse texto. Porque na versão de Mateus, a primeira vez que chegam para Pedro e falam: você é um deles. Pedro fala assim: não sei o que você está dizendo. Não entendo o que dizes. Na segunda vez, você tem jeitão de Galileu, você é um deles. Pedro fala assim: você andava com esse homem. Ele fala: não sei de quem você está falando. Uma negação evasiva. Não sei o que você está dizendo, não sei de quem você está falando. Mas na terceira vez, fala: não, você é Galileu, você andava com ele. Ele fala: não conheço esse Jesus. Aí, entendeu? Ele foi mergulhando. Na terceira, quando ele fala: não conheço Jesus, o que acontece? Clementina de Jesus, galo cantou às 4 da manhã. O que Pedro faz? Olha para Jesus. O que Jesus faz lá? Sendo julgado, preso, sendo levado de um lado para o outro, quando o galo. O canto do galo foi o encontro marcado por Jesus. O texto diz que Jesus procurou Pedro. E Jesus trocou olhares com Pedro. E aí Pedro saiu e chorou amargamente. Quando Jesus ressuscita, qual o recado que ele manda por Madalena? Diga a Pedro e aos outros que eu ressuscitei e que eu encontro eles lá na Galileia. O que acontece na Galileia, segundo o Evangelho de João? Pedro está pescando lá, peladão no barco, não está fazendo nada mesmo, vou pescar. E aí João fala: Pedro, tem alguém na praia. E acho que é o Senhor. Pedro pula do barco e vai se encontrar com Jesus. Come pão, peixe e vão caminhar. Pedro e Jesus na frente, João um pouco atrás, só escutando a conversa. E aí Jesus faz as 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele vai dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Na terceira ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, inclusive que eu te neguei. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, essa é a hora difícil do pecado. A hora que você sabe que vai ter que falar com Jesus. Cara, isso é complicado. Você sabe que você vai ter que encontrar com Ele e falar para Ele: Jesus, eu pequei contra Ti. Pequei contra a Tua igreja, pequei contra a Tua palavra, não sei. Pequei contra mim mesmo, pequei contra esse corpo que é templo do Espírito Santo, eu não sei. Que pecado eu cometo, eu sei. O que você é problema seu. Eu sei que a gente chega lá e vai ter que se encontrar com Jesus. E lidar, e enfrentar esse problema do pecado. Mas o bom é que a gente vai poder orar igual Davi. Não retires de mim o teu espírito. Devolve a alegria da tua salvação. E os meus lábios te louvarão. Então ninguém está tão longe que não possa ser alcançado por Jesus. Ninguém o decepciona tanto a ponto que não possa ser perdoado por Ele. Porque Pedro era o cara em quem Jesus depositava a sua confiança para cuidar dos outros, mesmo sabendo que ele era falho. É a mesma coisa comigo e com você. Jesus não espera de nós perfeição. Deus não esperava de Davi perfeição. Deus espera de nós
quebrantamento. Deus espera de nós humildade, um coração quebrantado, uma pessoa contrita. Deus não despreza. Tem um tipo de pessoa que Deus não gosta: os orgulhosos. Mas os humildes sempre serão acolhidos na presença de Deus. Que os salmos penitenciais nos façam aprender como os israelitas no exílio. Se estamos nesse lugar, pode ser consequência dos nossos pecados, mas Deus pode nos trazer a um lugar melhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar. Os músicos podem vir, por favor. Senhor, nossas mãos não são necessariamente inocentes. Nossos pés nem sempre caminham nos caminhos da retidão. Nossos lábios nem sempre são verdadeiros. Nossos pensamentos nem sempre são puros. Nossos sentimentos nem sempre são louváveis. A nossa humanidade, Senhor, é frágil, fraca, pecaminosa. Mas a nova vida que recebemos pelo Espírito de Cristo que habita em nós, nos faz diferentes. Nós não queremos e não precisamos viver sob o domínio do pecado, porque nós já morremos para o pecado e nós já fomos levantados para uma nova vida em Cristo. E a nossa oração, Senhor, é que hoje o Senhor olhe para dentro. Eu oro por mim, Senhor, e peço pelos meus irmãos, que olhes para cada um de nós e veja se dentro de nós há algo que te entristece, que te ofende, Senhor. Se há em nós alguma semente pecaminosa que está germinando, se há algum sentimento de amargura, pensamentos de vingança, se há em nós soberba, se há em nós arrogância, se há em nós orgulho, se há em nós inveja, se há em nós egoísmo, indiferença, Senhor, a lista poderia ser tão extensa. Se há hipocrisia, ó Deus, olha para dentro de nós e nos ilumina com a luz do Teu Espírito Santo, para que os meus olhos vejam a mim mesmo, Senhor. Eu não quero enxergar o meu irmão, eu quero enxergar a mim, Senhor. Cria em mim um espírito forte, Senhor, uma disposição firme de ser fiel a Ti. Cria em mim um espírito inabalável, ó Deus. Cria em mim um coração comprometido com o Evangelho, com a verdade, com a retidão, com a justiça. Senhor, que nossos corações não nos enganem, mas que nós vejamos em Cristo a resposta para essa humanidade decaída e a esperança para esta humanidade transformada. Que sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, sendo aperfeiçoados a cada dia, nos colocando cada vez mais assemelhados a Jesus Cristo. Senhor, nós queremos parecer com Jesus, pensar como Jesus, sentir como Jesus, para que possamos agir como Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em nós, permanece em nós, não desista de nós. Espírito Santo de Deus, vem transforma o meu pensar, o meu falar, transforma o meu sentir, transforma o meu agir. Oh Espírito de Deus, Tu que habitas no coração de todo aquele que pertence a Jesus Cristo, não nos deixe, não deixe a Tua igreja, Senhor, não deixe nenhum de nós, mas renova-nos pela graça, pela bondade, pela misericórdia que Tens.
Em Cristo oramos. Amém. Amém.